Eu deixei tudo e fiquei louco por causa dos meus erros. Preciso tanto de ti, de ouvir tua voz. Eu quero sentir aqui perto. Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus. Uma gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor. E também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal, A Voz do que Clama no Deserto, e ao nosso quadro de adultos, né? Classe dominical, estudando juntos. Estaremos conhecendo aí mais do conteúdo da lição e agora é a lição número 13, a última lição do trimestre, onde vai falar sobre as promessas de Deus são infalíveis. Fazendo aqui uma retrospectiva, né? Nós estudamos na lição as promessas de Deus. As promessas de Deus para Israel foi a lição número 2. As promessas de Deus para a igreja, lição 3. Lição 4, promessa e obediência. Lição 5, a promessa de salvação. A promessa de cura divina foi a lição 6. Lição 7, a promessa de um novo coração. Coração novo, né? Essa foi a lição 7. Lição 8, promessa de paz. Lição 9, promessa para os pais e filhos. A promessa da proteção divina foi a lição 10. Também a promessa de provisão, a lição 11. E a promessa da vida abundante foi a penúltima lição, lição número 12. E agora estaremos aqui conhecendo o conteúdo da lição número 13. As promessas de Deus são infalíveis. Sabemos que Deus ele é onisciente, onipresente e também onipotente. E agora vamos ver mais um atributo através dessa afirmação, né? Dessa certeza, porque isso é um fato, né? Da infabilidade de Deus. Fala aí do atributo da imutabilidade do Senhor em todos os sentidos, não diferente na questão das promessas que até aqui tivemos considerando. É claro que não se limita somente a essas 13 lições quando falamos da promessa de Deus. Porém, há muitas ramificações e promessas que Deus ele acaba por nos fazer para que essas promessas, como disse a primeira lição em que estudamos, na abertura, né, desse trimestre, que fala essas promessas justamente dado o fato do estreitamento, né, da nossa comunhão com Deus. Essas promessas ela vem criar esse vínculo, consolidar cada vez mais esse vínculo de comunhão com o Senhor. Segunda razão é que as promessas de Deus entendemos, né, ou temos entendido, que não tem qualquer causa com respeito ou origem no mérito humano. Não é caso meritório, mas é unicamente todas elas pela misericórdia, pela abundante graça de Deus para com as nossas vidas. Para tanto, antes de estarmos lendo o conteúdo, vamos estar aqui orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados, temos cometido. Te agradecemos, Senhor, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos, e que a qualquer momento o Senhor há de vir buscar
cada um de nós, Senhor Jesus, para que onde o Senhor estiver, nós também venhamos estar com o Senhor por toda uma eternidade. Queremos te agradecer por todo esse trimestre que aqui passamos conhecendo essa temática, Senhor, referente às promessas do Senhor para a vida do teu povo, da tua igreja, de todos quanto têm aliança com o Senhor. E agora aqui chegamos, Pai, na 13ª lição, que vai falar mais do Senhor, da tua, Senhor, imutabilidade, da tua fidelidade, Senhor, e que com certeza esse conteúdo será nos útil para renovarmos a nossa fé, tomarmos ânimos frente às promessas que ainda veremos de fazer parte e tomar posse dela, a exemplo de todas, a exemplo daquela que acima de todas, ó Pai, de maneira incomensurável, que é a promessa da vinda do Senhor e da nossa comunhão na eternidade, eternamente com o Senhor. Por tudo isso, Pai, nós queremos te agradecer, queremos pedir tua graça também neste momento, sabedoria, e que o Senhor encontre liberdade em nosso coração. Se for o caso de tiver que fazer, Pai, algum comentário, seja o teu Espírito Santo a nos guiar durante esse conteúdo. É o que nós pedimos, Pai, já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Estou abrindo aqui o PowerPoint. Textuário diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Essa fidelidade, essa imutabilidade do Senhor, com respeito às suas promessas, e a infalibilidade do Senhor, de Deus, está atrelada, esse arrependimento, ele não se arrepende, a tudo quanto ele já tem estabelecido, a tudo quanto ele tem proposto, segundo o beneplácito da sua vontade. É isso que eu quero deixar já de início aqui para cada um de nós. Por quê? Porque vai haver passagens que vamos ver, categoricamente, lendo o versículo bíblico, em que diz que Deus ele se arrependeu. Ele disse que ia destruir o povo de Israel, aquela idolatria. Porém, perante a intercessão de Moisés, disse que ele se arrependeu, de que não iria fazer mais aquele mal. Esse arrependimento não está ligado, observe bem, que é muito importante, à questão do que o Senhor já tem proposto, do que o Senhor já tem estabelecido. Esse arrependimento, e o Senhor se arrependeu, fala do tratamento em que ele estava dando e ele cessou ele. Ele vai retomar um outro tratamento. Ali não está falando de algo determinante, como promessa de Deus, de algo já estabelecido pelo Senhor. Um exemplo, a questão da vinda do Senhor. Esta é uma promessa que o Senhor adivinha a qualquer momento. E durante esse período, Deus estará cuidando da sua igreja por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. E diante dessa caminhada, existem altos e baixos. A exemplo do povo de Israel no capítulo 43 de Isaías. Porque diz a palavra de Deus lá, quando Deus falando para Israel, enquanto ele era precioso, ele fazia parte e tomava posse das bênçãos de Deus. Porém, quando Israel ele se desviou dos seus caminhos, fez coisas aborrecidas a Deus, aquele tratamento Deus cessou. Deus se arrependeu de continuar fazendo o bem a Israel no sentido de proporcionar-lhe o gozo do que era aquela constante comunhão em que estava aliado
a obediência de Israel. Então há momentos que ali diz que Deus se arrependeu. Então esse arrependimento está falando da linha do tratamento de Deus, do agir de Deus. Por enquanto há promessas determinantes, aquilo que Deus já tem estabelecido como um fato a acontecer, é nesse sentido que a promessa de Deus, todas elas são imutáveis, são infalíveis, e Deus não é homem para que minta, nem se arrependa. Aqui está falando de compromisso de palavra e compromisso de realização. Então, que Deus não é homem que se arrependa, está se falando daquilo que ele falou e agora não é mais aquilo, de maneira alguma, tá bom? Que espero que tenha, né, podendo ajudar aí nessa questão que muitas vezes nós encontramos na palavra de Deus esse termo, e Deus se arrependeu. Ali se trata, né, justamente da questão, né, do trato em que se é rompido e se reverte ali, existe um outro tratamento, um outro proceder de Deus por conta daquele e por conta justamente nossa. Tudo diz respeito a nossas atitudes. Se a nossa atitude ela for de acordo com a vontade de Deus, Deus ele prossegue naquele tratamento, naquilo que ele vem fazendo, né, em prol de cada um de nós. Verdade prática, as promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e sua palavra sempre cumpre um propósito. Salmo 102. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra da tua mão. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupa mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. 2 Pedro 3, 8 a 13. Mas, amado, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, olha aí, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então há a promessa do gozo, mas a promessa da vindicação do juízo de Deus contra aqueles que escolhem permanecer, melhor dizendo, né, em vista dos seus pecados. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem de santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que o céu em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, olha só, aguardamos o novo céu e nova terra em que habita a justiça. Então, só aliançando, ou vamos dizer, brindando o comentário sobre o arrependimento, está aqui, ó. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra. O arrependimento, quando a Bíblia fala de Deus, é respeito ao período, com respeito ao tratamento de Deus para nós, mas com que propósito? Para que nós não venhamos a perder de vista, né, e sermos participantes dessa bênção. Por isso que ele disse no versículo 9, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam. Então esse tempo que perdura está estritamente ligado à misericórdia e graça de Deus, para que no seu maior número, se não todos, venham tomar posse desta promessa que é o novo céu e a nova terra. A Bíblia revela atributos exclusivos de Deus, sua onipotência, onipresença, onisciência. E o que enfatizamos nesta lição, sua imutabilidade. Por isso ele não falha suas santas promessas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A infalibilidade de Deus em suas promessas
é um tema de grande valor que fortalece a nossa vida espiritual e aprofunda o nosso relacionamento com Ele. Outro exemplo aqui que nós temos, a promessa feita a Abraão, né? Que dele seria, da sua semente, seriam benditas todas as famílias da terra. Então Deus, ele não se arrependeu em nada. Tudo que se diz respeito a algo que Deus tem determinado que vai acontecer, nessa área é que nós temos que entender que reside aí a infabilidade de Deus, a imutabilidade de Deus. A infabilidade de Deus. O Salmo 102 revela a autoridade de Deus, exemplificada pelo seu governo sobre a criação. Contudo, o salmista faz o contraste entre Deus e sua criação. O que há na criação um dia passará, envelhecerá e mudará, mas o Criador não muda, ele permanece para sempre. A imutabilidade de Deus revela que ele é infalível. Por isso que na Bíblia não há uma só referência que mostre que Deus falhou em seus planos, palavras e promessas. Ele é absoluto, infalível e imutável. Segundo subponto, uma promessa infalível. Segundo Pedro 3, vemos que o apóstolo Pedro tem o propósito de responder à igreja a respeito da suposta demora do retorno do Senhor Jesus. Ele explica que o tempo de Deus é diferente do nosso, pois ele é o Criador e nós somos criatura. O motivo de o Senhor ainda não retornar para nos buscar nada tem a ver com alguma falha em sua promessa, mas por sua longanimidade e bondade, pois não deseja que o ser humano se perca. Ele é paciente, mas haverá um momento em que o Senhor voltará, surpreenderá a muitos, transformará todas as coisas. A promessa de sua vinda, ela é infalível e a maior de todas, né? A palavra infalível de Deus. Ao longo da Bíblia vemos que Deus cumpre suas promessas, conforme lemos em Reis. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que disse. Nenhum só palavra caiu, todas as suas obras, boas palavras, que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Esse texto confirma a infabilidade de Deus em cumprir suas preciosas promessas. Ele não esquece nenhuma delas, porque é zeloso para cumprir o que prometeu. Portanto, a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte de promessas infalíveis para nossas vidas. Segundo ponto, Deus não mente, nem se arrepende. Deus não mente e nem se arrepende. Em Número, lemos que Deus não mente, não se arrepende. Ao longo do capítulo 23, há um contexto que reforça a verdade de que o Altíssimo não mente e nem se arrepende, por ocasião da tentativa de Balaque em fazer com que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Lemos que, ao introduzir a mensagem da palavra de Deus, que não agradaria a Balaque, o profeta Balaão enfatizou que ele não mente, nem se arrepende, para em seguida arrematar: eis que eu recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não o posso revogar. Assim, Balaão não podia fazer o que Deus não havia decretado. Por exemplo, uma promessa da segurança da igreja. E exemplo, tomando um exemplo aqui ladeado de Balaão. Quando Deus fez a promessa, né, falou da sua igreja, ele disse: eu edificarei a minha igreja. Agora olha só a promessa. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estamos há quase 3.000 anos. Há mais de 2.000 anos, quer dizer, do início da igreja. Houve levantes em todos os sentidos. Perseguições no começo físicas, torturas, a Inquisição por parte da Igreja Católica Apostólica Romana, e ainda assim, tendo os verdadeiros crentes, os cristãos, como hereges, e submeteram eles, né, a duros castigos, como também até martírios. Muitos morreram, porém a promessa
do Senhor, que a igreja seria edificada, ela iria continuar. Porque aí há duas promessas, duas garantias nessas promessas que o Senhor Jesus fez. A primeira é que o texto diz que ele está ali falando sobre a questão que a morte não seria, né, não venceria, né, aqueles que pertencessem à igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porta da morte fala no momento em que o crente ele morre em Cristo Jesus, ele não ficaria na sepultura. Irá de sair da sepultura por conta da promessa da vida do Senhor. E segundo, ele falou que eu edificaria a minha igreja. Nós observamos isso na vida de Paulo. Paulo a perseguir a igreja, Deus falou com Paulo: Saulo, Saulo, por que, olha só o que o Senhor Jesus disse, por que me persegues? Duro te é recalcitrar contra os aguilhões. Então, Paulo ali estava resistindo àquilo que ele chamava de o caminho, daquilo que ele considerava como uma seita. Porém, não houve progresso de Paulo. Pelo contrário, o perseguidor se transformou no evangelizador, no missionário de Deus. Louvado seja, e doutrinador da igreja. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Porque Jesus já estabeleceu esta garantia, esta promessa, né, de que a igreja seria uma instituição que nem as potestades, ninguém poderia, né, ter qualquer vantagem ou vitória sobre ela. Foi o mesmo caso de Balaão. Enquanto Balaque insistiu por 3 vezes, Balaão manteve a palavra de bênção sobre Israel. Por quê? Como disse aqui, porque Deus já tinha decidido abençoar a Israel. Segundo subponto, Deus se arrependeu. Deus se arrependeu? Em Gênesis 6, lemos que Noé construiu uma arca para a salvação dele, sua família, dos animais por causa da destruição que viria devido à grande corrupção e violência da sociedade em sua época. Entretanto, esse mesmo texto diz que Deus havia se arrependido de ter feito ser humano, pois pesou-lhe o coração. Ao contemplar o caminho de corrupção e violência que a humanidade decidiu trilhar, assim, poderíamos nos perguntar, afinal de contas, Deus se arrepende? Vamos prosseguir a leitura. Uma aparente contradição. O esclarecimento acho que vem aqui no ponto 3. Em número, lemos que Deus não se arrependeu, não se arrepende. Em Gênesis, que ele se arrependeu. Contudo, em Gênesis 6, o arrependimento não tem a ver com algo que ele tenha feito de errado ou alterado um plano original, olha aí, daquilo que ele determinou, como foi considerado no início, mas sim com o que a humanidade fez, olha só, com o plano e o propósito que o Senhor havia delineado para ela desde sempre. Como começou em Adão, começou nos nossos primeiros pais. Não estava aberto para você aí, né? Eu vou abrir. Então não estava aberto para vocês. Deixa eu pôr aqui o 2. Para vocês lerem. Foi só parar o vídeo, tá bom? Então Deus, Adão, a propósito da criação de Deus era de comunhão, sem qualquer interferência do pecado. Adão e Eva eram perfeitos, em todos os sentidos, íntegro. E Deus viria ao entardecer do dia falar com Adão. E o que é que fez após a desobediência de Adão? O primeiro plano de Deus, que era em que nós vivêssemos em uma comunhão plena com o Senhor em perfeição, foi quebrada. Então Deus ele estabeleceu já ali um plano de salvação através da semente da mulher que haveria de vir, que foi o Senhor Jesus. Então, esse arrependimento não é com respeito, como lemos aqui, a um plano original, mas sim a questão nossa, da nossa falha. Deus ele muda
o tratamento justamente e esse tratamento não é como juiz, é como buscando nos resgatar o propósito original em que ele vai, em que ele tem mantido e vai continuar. Diz aqui, juntamente com a expressão arrependimento, a expressão pesou-lhe, seu coração traz a conotação humana aplicada a Deus para reforçar a ideia de quando ele se entristeceu com a escolha de um ser humano fez. Na teologia damos o nome desse fenômeno presente na escritura de antropopatismo, ou seja, a forma que o autor sagrado usa para atribuir características humanas a Deus, no sentido de que a mensagem fosse mais bem compreendida pelo leitor no texto sagrado. Em Gênesis 6, a falha não estava em Deus, mas no ser humano. O arrependimento de Deus não era uma relação ao seu plano criador, olha só, mas ao ato rebelde do ser humano. Terceiro ponto, caminhando final, as infalíveis promessas de Deus. Um plano glorioso. A queda do ser humano não pegou Deus de surpresa, porque a palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado um cordeiro. Observe já, né, o atributo da presciência, da onisciência de Deus, e por isso ele estabeleceu já separou e preparou o cordeiro para o nosso benefício, né, da humanidade caída. Pelo contrário, havia um plano delineado por ele desde o início, conforme lemos em Apocalipse. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esse cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação, olha aí, do mundo. Um plano glorioso que, segundo o conselho da sua vontade, já havia sido planejado por meio do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Assim, o mistério da salvação foi revelado como promessa infalível de Deus. Segundo ponto, a eternidade. Juntamente com o seu plano de salvação, Deus promete a vida eterna. Isso mostra que não fomos criados para a queda, para a rebelião contra Deus e, consequente, a finitude. Fomos criados para determinante, para eternamente andar e viver na presença de Deus, né, que faz consonância com o princípio, antes do pecado. Dessa forma, o Senhor Jesus é o garantidor da eternidade que um dia experimentaremos por ocasião de sua vinda, transformação do nosso corpo corruptível em um incorruptível corpo celestial. Terceiro subponto, esperança forjada na promessa infalível de Deus. Ao longo do século, o ser humano busca uma maior expectativa de vida. Ele o tem buscado no suporte dos avanços da medicina, dos novos recursos científicos e tecnológicos à disposição da humanidade. Mas o envelhecimento e a morte são realidades vivenciadas pelo homem inexoravelmente. Contudo, os que têm a sua esperança forjada na promessa infalível de Deus sabem que nada nesse mundo pode enfraquecer a alegria da salvação que desfrutamos em Cristo Jesus. Compreendemos que a vida é um dom de Deus e de que, por isso, de maneira grata e alegre, tomamos a caminhada com Deus até chegar o dia em que o conheceremos como Ele nos conhece. Concluímos mais um trimestre estudando a respeito das promessas infalíveis de Deus. Aqui temos a oportunidade de renovar a nossa esperança no Senhor, sabendo que podemos fazer a nossa caminhada com Cristo de maneira confiante e segura, pois o nosso Deus é fiel para cumprir suas infalíveis promessas. Confiemos em Deus, na força do seu poder. Louvamos a Deus por mais este trimestre, né? Renovamos a nossa mente quanto às promessas do Senhor e entendemos, né, que a promessa em clímax, segundo o propósito principal de Deus, é da vida eterna, da salvação eterna por intermédio da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então você que está aqui conosco, esteve conosco, mas ainda tem protelado tomar essa decisão, não tem se reconhecido como alguém necessitado da misericórdia de Deus, não tem se conhecido como alguém que, sendo, quem sabe, a você que eu falo,
é uma pessoa de bem, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que tem uma família, que preza pelo que é certo. Lembre-se que não é a obra, o mérito humano que nos dará a garantia da salvação eterna. Porque a afirmação de Deus é que nós temos que ter e nutrir nosso coração. E a afirmação de Deus com respeito a cada um de nós é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Independente daquele que é ímpio, daquele que vive à margem do pecado, aquele que vive à margem do crime, à margem da promiscuidade e da prostituição, à margem do vício, quanto à necessidade, em comparação àquele que é um pai de família, que são família de bem, que velam pelo que é certo, pagam suas contas de dia, amado, esta necessidade ela é por igual. Ainda que nós estejamos no pico da mais elevada montanha e estes que estão sob a marginalização, né, da sociedade por conta da sua vida de pecado, estejam no mais profundo abismo, ainda assim, nem ele, nem nós, nem você, que esteja dentro desse patamar, louvado seja Deus por isso, mas nem assim, você estando no mais alto monte, você poderá tocar o céu. Essa é uma impossibilidade aqui que deixo em comparação com relação a esta promessa gloriosa da vida eterna com o Senhor. Somente aqueles que estejam abrigados, escondidos no Senhor, porque o Senhor Jesus, ele é a arca. Então eu e você precisamos estar fazendo parte desta arca, para não sofrermos o impacto do dilúvio da ira de Deus. Porque o próprio Senhor, ele já sofreu essa ira por cada um de nós, pelo mundo, para que eu e você já não mais venhamos a sofrer essa ira. Mas que você esteja dentro desta promessa gloriosa. Esteja você dentro do contexto desta esfera em expectativa da vinda do Senhor, de estarmos com o Senhor para todo sempre. Oxalá você não esteja sob o princípio de se fazer jus em cumprimento à promessa do juízo sobre a vida dos ímpios. Não faça isso, mas corra aos pés do Senhor Jesus. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão aos nossos pecados. Te agradecemos, Senhor, por este momento que aqui estivemos conhecendo esse conteúdo, por tudo que o Senhor tem falado aqui, ó Pai, nossos corações, e também por este trimestre que tem aqui, estaremos encerrando em classe de aula, né, aqueles que participam da escola dominical no próximo domingo. Abençoa aí a próximo trimestre, vai estar trazendo aí, Senhor, para nós como tema dos adultos em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com uma nova aparência. Essa é a temática, Senhor, da classe dos adultos no próximo trimestre, primeiro trimestre de 2025. Se conosco, Pai, se o Senhor, teu Santo Filho, ainda não tiver vindo buscar cada um de nós. Se não, que o Senhor nos abençoe em mais esse trimestre. Faz isso, Senhor, em nossas vidas. É o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.